Queridos, vamos então dar sequência aí a esse curso de Mishlei para a gente concluir, né, queridos? Vamos ver se a gente consegue concluir esse curso. Nós estamos aí na metade, nem na metade, né? 31 capítulos, nós estamos no capítulo 15 de Mishlei e vamos começar agora o texto de versículo 8, perdão, capítulo 14, nós estamos no 14, eu já estou querendo ir para o 15. 14 de Mishlei, queridos, I'm sorry, me desculpem. Olha só, a sabedoria do homem astuto é para entender o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é engano. Então vamos lá, queridos, vamos tratar sobre isso, vou ver a sua tradução, vamos sempre fazer um paralelo aí com a sua tradução, para ter entendimento como é que essa coisa ocorre na nossa vida, é tão fácil errar. A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho, mas a astúcia dos insensatos é enganadora. Queridos, o insensato, ele quer sempre falar da vida do outro, queridos. O insensato vai falar do marido, vai falar da mulher, vai falar do filho, do gato, do papagaio, não é? O insensato ele sempre vai achar como falar do outro. O problema da vida do insensato não é ele mesmo, é o outro. Olha, eu estou passando por isso porque eu estou sendo perseguido, eu estou atravessando isso por causa do fulano, por causa do ciclano, não é? Queridos, imagina Yohanan que eu falo é o Talmidinho Shalir, né? Talmide de Mashiach, justamente o discípulo, não é? O Shalir, o enviado por parte do Mashiach, lá na ilha de Patmos, dizendo que ele não podia servir o Eterno porque tinha muita cobra lá. Tem muita cobra aqui, Senhor, não é? Olha, queridos, o que ocorre lamentavelmente com a vida das pessoas é que não estão ligados à sabedoria. O problema dele é sempre o outro, não é verdade? O problema é o patrão, o problema é a mulher, o problema é o marido, o problema é o filho, o problema é o papagaio, o problema é o vizinho, o problema é sempre o outro. Queridos, o problema da nossa vida espiritual, a nossa vida com o Eterno, não é? Eu lembro sempre, amados, eu indico para vocês que leiam o livro Refúgio Secreto, né? Quem não gosta de ler, assista o filme, vale a pena. Não é numa dinâmica atual, teria que ser feito aquele filme. Mas é um filme extremamente envolvente, para você ter entendimento do que é você estar num ambiente opressivo. Agora, se aquelas pessoas ali, a Betsy, por exemplo, que é um modelo na minha vida, se a Betsy tivesse decidido que ela não iria mais servir o Eterno, pelo fato de que ela estava passando por opressões, fica muito difícil, queridos, fica muito difícil, não é? Queridos, é claro, há momentos na nossa vida que nós passamos por tristezas, não é? Alguém vem e fala uma palavra torta para a gente, não é? Ou maltrata. Quem que gosta de ser maltratado? Mas, queridos, isso não pode afetar a minha vida. E o meu marido sempre tem uma frase muito interessante. Quando a gente sofre alguma coisa por parte de alguém, meu marido sempre fala: será que eu estou fazendo isso com o Eterno? Será que eu estou fazendo isso que estão fazendo comigo com o Eterno? E, queridos, nós descobrimos que a maior parte das vezes aquilo que nos incomoda mesmo, nós estamos fazendo com o Eterno. Nós estamos causando nele aquele mal. Nós estamos fazendo o Eterno sofrer por causa das nossas vidas, por causa dos nossos pecados, porque nós não queremos abrir mão de uma coisa errada, nós não queremos abrir mão da nossa opinião, ainda que esteja completamente fora da vontade do Eterno. Nós não assumimos nossas culpas, queridos. Nós damos um jeitinho nas nossas culpas, não é? Olha lá, então isso aqui é errado de fazer, a pessoa está insistindo no certo. Aí, olha, isso aqui então eu não vou conseguir, então quer saber de uma coisa? Eu não quero mais então fazer o certo, eu vou abrir mão do certo. Queridos, muito cuidado, o Eterno, ele manda que o homem entenda o seu caminho, o homem, o que nós lemos sempre, Seudat Mashiach, analise o homem a si mesmo. Queridos, o Eterno não vai salvar alguém pelo que você analisa da vida do outro. Acredite no que eu estou dizendo, não é? A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, não do outro. Quando nós entramos no vitimismo, a culpa é sempre do outro. É tão fácil, queridos, a gente passar por cima. Olha, eu estou fazendo tudo errado, mas como o outro também está me perseguindo, o outro também, então é o seguinte, eu sou vítima, eu vou... Não, queridos, nós temos de tomar um posicionamento. Outra coisa são coisas que nós aceitamos na nossa vida, não é?
há muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de dizer não, enorme, uma dificuldade astronômica de falar não, não dá, não é? Queridos, se eu e o Orochi Carlos aceitarmos tudo que as pessoas falam pra gente, amados, nós já teríamos de estar internados, acho que internados obrigatoriamente num lugar de repouso, queridos. Não dá, queridos, não dá, não dá. Nós temos os 10 mandamentos, com 12 não, está ótimo para mim. A gente tem de dizer não, nós temos de dizer, olha, isto não, eu não. A ideia pode ser excelente, não é? Mas não, para mim não dá, não é? Isso aqui não foi acordado, nós não entramos em acordo sobre isso. Para mim isso não funciona, não é? Eu não quero trazer prejuízo para ninguém, mas isso aqui não foi acordado, eu não vou fazer. Não, não, não. Acabou. Não é não. Entende? Respeite os seus limites, conheça os seus caminhos, conheça os seus limites, aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. Céu, entrei no limite do outro. Passei lá com o samba na avenida, não é? Agora eu já acabei com tudo lá, tô toda errada, tô todo errado. O que eu faço? Peça perdão, se arrependa, vai e não peque mais. E que o Eterno, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e o pecado é encoberto. Mas muitas vezes o pecado não é encoberto, queridos. Aí o seu pecado vai te perseguir, vai te encontrar. Não é só as bênçãos de Hashem que nos perseguem, os pecados nos perseguem. Vai te perseguir e vai te encontrar, não é? E aí você vai precisar muita ajuda do Eterno, porém você tem que ter ido e não fazer mais. Não pode com aquilo, queridos, tira da tua frente, não vá lá. Analise o seu caminho, conheça o seu caminho. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Olha, isso aqui é outra coisa. Tem coisas que a pessoa não pode, mas tem que fazer todo dia. Eu não posso com isso, mas todo dia eu tenho de enfrentar a ira. Todo dia eu tenho de enfrentar uma situação de excitação sexual. Todos os dias. Então, nesse caso, você vai pedir ao Eterno que mude a sua estrutura. Mude a sua estrutura, coloque diante dele e enfrente o teu organismo, enfrente a tua ira, enfrente a tua revolta, enfrente a tua sexualidade e coloque diante do Eterno. Pai, eu estou procurando entender o meu caminho, eu estou procurando ser sábio diante do Senhor, para que você não entre no versículo seguinte, para que o versículo seguinte não entre na sua vida o começo dele. E o Eterno vai te dar domínio próprio, mesmo sobre áreas que você não tem a menor condição de lidar. Eu sei o que eu estou dizendo para você. E lidar com a sua mente, porque, queridos, tudo nasce lá. O bercinho de tudo na nossa vida, ali, o berçário do caos é a nossa mente. Você tem maus pensamentos, o Eterno não está com você, queridos. Eu não estou falando de vir um mau pensamento. Estou falando de vir se alojar e você ficar desenvolvendo aquele pensamento. Outro dia eu estava falando com uma pessoa no aconselhamento. A pessoa não tem mais que assistir pornografia, porque a mente dela sozinha já faz o filme inteiro, o roteiro inteiro, não precisa. A pessoa deita na cama lá. Ah, mas eu não estou fazendo nada, estou só pensando. Ah, me economize, queridos. Me economize. Queridos, eu tenho certeza que as pessoas não conhecem quem o Eterno é. Aí fica pensando, queridos, às vezes eu tenho alguma coisa aqui, eu fico pensando assim, será que a minha filha está zangada comigo? Será que o meu filho ficou zangado com aquilo que eu falei? Queridos, eu já corto aquilo, falo, olha, eu pensar sobre isso não vai resolver nada, eu vou apresentar, meu marido faz muito isso com excelência. Se eu ficar pensando nisso, queridos, eu não vou mudar nada ao meu redor. Aquilo pode não estar acontecendo. Há condições que eu ligo e falo. Eu pergunto, está acontecendo isso? Não é? Então não tem jeito. Eu não posso abrigar, ter o meu tempo consumido, queridos. Eu gasto muito tempo com a prudência, que é entender meu próprio caminho, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. Quando eu acordo de manhã, queridos, pela manhã, eu falo para o Eterno, Pai, eu quero louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, eu quero ser motivo da Tua kavod nesse dia. Boker Tov, meu Pai, que seja um dia de bênção da minha vida para com a sua vida. Eu quero trazer alegria ao seu coração, meu Pai. Nesse dia eu quero trazer alegria ao seu coração. E isso vai depender dos pensamentos que eu abrigo, queridos. Eu acordo já cheia de louvores, os louvores
brotam na minha vida. Queridos, eu não posso acordar muitas vezes a minha mente quer ser aprisionada com problemas. Eu não posso lidar com isso, porque a minha relação com meu pai não pode mudar. Eu não posso ter variação, né, do meu pensamento. O meu pensamento é que é pesado. O meu pai, ele me mede pelo meu pensamento, pelo que eu estou pensando, queridos. Eu não tenho que pensar nada sobre ninguém, queridos. Eu tenho de pensar sobre a minha vida. E, queridos, eu gasto muito tempo pensando sobre a minha vida. Eu converso com o Eterno muitas coisas que as pessoas não têm a menor noção, mas você conversa com o Eterno. Eu estava falando ontem com a minha filha isso, não é? Sabe, eu converso com o Eterno algumas coisas que as pessoas... Eu converso com o Eterno sobre física quântica, queridos. Eu coloco para ele algumas maneiras que eu quero interpretar esse tempo que nós vivemos. Como é que esse tempo é para o Senhor? É um tempo resumido, não é? Eu lembro muito ali do filme Inception, a origem, onde tinha um sonho dentro do sonho, e quanto mais emergia, o tempo era, por exemplo, aqui tinha passado 20 minutos, mas lá tinha passado um mês. Então eu falo para o Eterno, eu falo, Pai, nós estamos vivendo nesse submundo caído, nós estamos no contexto de um dentro do outro, é onde nós estamos. Eu converso com ele sobre essas coisas, eu quero entender o meu entorno, eu quero entender a minha vida, eu quero entender o quanto tempo eu tenho ainda para estar aqui, para influenciar a vida das pessoas. Queridos, eu não tenho tempo de ficar pensando o que o outro fez, o que o outro falou, o que está acontecendo com o outro, a não ser que é um caso de enfermidade, que é um caso de necessidade de oração. Mas, queridos, se eu tenho alguma coisa para acertar com alguém, eu tenho de acertar com alguém. Eu tenho de falar com alguém. Confidentes, queridos. Se você quiser ter confidentes, queridos, amigo mais chegado que irmão, é no singular. E escolha uma pessoa que não abra os lábios, queridos. Escolha uma pessoa que ela ouve o que você está falando e ela não vai publicar. Que o Eterno confirme para você que essa pessoa, porque a gente tem visto no meio do povo uns cuticute. Aquela pessoa que é um cuticute. Mas, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, cuidado com a aparência. Tenha Hashem como seu confidente, tenha pessoas que você saiba que ama o Eterno, tem testemunho de vida. Aquela pessoa lá tem que ter um testemunho de vida. Tem que nunca ter sido envolvida com coisas, disse que me disse. Queridos, cuidado com quem você fala sobre isso. Analise o seu caminho. Todos nós precisamos de conselheiros, queridos. Não há um na terra que não precise. Eu preciso. Tá bom? Analise, para você não cair no versículo 9. Os loucos zombam do pecado. Na tradução aqui da judaica, vai estar diferente, muito diferente. Olha só, a culpa se comunica entre os céticos, ou seja, os loucos zombam do pecado, não tem nada a ver com a tradução dos originais. A culpa se comunica entre os céticos, ou seja, você vê aquela pessoa falando, você não está julgando o outro, mas você vê que a pessoa já incorre na culpa. Não é? Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa, a pessoa veio falar para a gente do espiritismo e que ele gostava muito da doutrina, né? Não estou falando de religião nenhuma, viu, queridos? Pelo amor do Todo-Poderoso. Mas, queridos, a gente sabe o que diz as Escrituras e o que está no contexto das Escrituras. A loucura, ela já é promulgada. A gente já sabe o perfil. Nós não estamos julgando a pessoa, nós estamos julgando a nós mesmos. Isso não é bom para mim. Eu não estou julgando a pessoa, eu não estou querendo que a pessoa... sai disso, olha, coisa de Shedim. Queridos, eu não posso opinar pela vida do outro se ele não me perguntar. Você deveria fazer o mesmo. Queridos, vocês não têm noção. Cada coisa que... Por isso que eu vou sair do Facebook, queridos. Queridos, as pessoas chegam para ali, dono da verdade, queridos, querendo que a gente mude o ministério, como se nós fizéssemos alguma coisa por nós mesmos. Queridos, eu não quero perder a presença da Ruach HaKodesh na minha vida. Queridos, eu não sirvo para nada sem a Ruach. Eu estou sendo honesta. Eu não sirvo para ser esposa, eu não sirvo para ser mãe. Eu não sirvo para ser nada na sua vida, mas, sobretudo, eu não sirvo para ser filha de Hashem. Entende? Aí vem lá, querendo mudar tudo, não, isso aqui está errado, porque eu sou
morar de conversão, de techuvá. Ah, queridos, mas eu não perguntei. Eu não dou liberdade para alguém entrar na minha... Não, é o seguinte, porque eu estou vendo aí que você é a roxa. O Orochi Carlos, ele não conhece o meu marido, queridos, não sabe quem ele é, não tem noção do que nós vivemos. Não tem noção. Não sabe da nossa vida, não sabe... quantas vezes, queridos, muitas vezes eu posso ver até meu marido errado em alguma coisa, eu posso até instruir alguma... Meu marido vai fazer o que ele quer fazer, queridos. Não tem jeito. Se o Eterno não falar com ele, não vão ser minhas muitas palavras que vai mudar alguma coisa. E o meu temor do Eterno, queridos. Ontem nós estávamos falando sobre uma coisa, ele falou assim, então, o Eterno falou isso para você? Se ele falou para você, queridos, eu podia virar para ele e falar, não, mas o Eterno falou isso comigo. Queridos, como é que eu vou perder a presença do Eterno na minha vida? Porque eu quero que o meu marido faça o que eu quero? Onde está o meu temor do Eterno? Ontem, na hora que ele falou isso, ele me colocou na parede, queridos. Não faz, não adianta. A coisa é evidente, é racional. Vamos fazer isso. O Eterno mandou fazer? Acabou, queridos, não tem o que fazer. Porque o Eterno não me falou nada. A minha lógica racional dizia que era o melhor. Então, alguém que não sabe a maneira que nós vivemos, não tem noção do que é viver uma vida embaixo da autoridade do Eterno e da autoridade do meu cabeça, o meu Orochi sobre a minha vida, que eu respeito, amo e admiro. Ontem eu fiquei sem palavra. O que eu ia falar para ele? O Eterno não me falou aquilo. Eu vou falar o que para ele? Agora, alguém que não tem o temor do Eterno pode dar uma de louco e falar, né, como diz aqui, o coração... a culpa se comunica entre os céticos. A pessoa chega lá, não, é isso que eu quero fazer, o Eterno falou comigo sim. Vai pagar o preço, viu, queridos? Pessoas que fazem isso, bom, primeiramente que o Eterno não fica, né, com essa pessoa. Queridos, eu acordar de manhã e não perceber a presença da Ruach, amados, eu saio correndo desesperada para analisar o meu caminho. O que eu fiz, Pai? O que está errado? Não é? Então é muito importante que você tenha esse entendimento. A culpa se comunica entre os céticos. Uma pessoa que fala que o Eterno falou uma palavra que ele não disse, essa pessoa não acredita nem no juízo, viu, queridos? Essa pessoa não acredita nem no juízo. Mas entre os íntegros, há divina boa vontade. Ô, Baruch Hashem. Não é? A tradução aqui, entre os retos, a boa vontade. Queridos, Mashiach usa esse termo para dizer que haja shalom para aqueles que têm boa vontade. Queridos, quando a gente começa a colocar, o Eterno fala para você um negócio, ah não, isso aqui é muito difícil, né? Tem de fazer isso, ah não, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito difícil, né? Queridos, nós não podemos protelar o que é reto, nós já tratamos sobre isso, da gente empurrar com a barriga, não é? Postergar as coisas, não faça isso. Entre os retos existe a divina boa vontade. O Eterno vai te dar forças para você adquirir riquezas verdadeiras, não é? Que o ouro pode ser roubado, mas o ouro que o Eterno tem para nós, ninguém pode roubar. Nenhuma traça pode corroer as roupas divinas. O ladrão não tem como escavar e levar, tá bom? Versículo 10. O coração conhece a amargura de sua alma e em sua alegria nenhum estranho se intromete. A tradução ficou, o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Então, a conotação do texto nos originais, ela não tem a ver com acerca de uma pessoa estar amargurada, a pessoa trazer amargura na sua alma. O coração, na verdade, é capaz de mortificar o corpo, não é? O coração ele é capaz de ter ações que façam com que o corpo sofra. Por exemplo, um exemplo disso, o jejum. O jejum é um exemplo claro disso. Eu vou forçar o meu corpo a fazer algo que ele não quer fazer. É claro que quando você desenvolve uma prática de jejum, o corpo já fica esperando o dia do jejum. Vocês sabiam, queridos? Né? Quando eu comecei, nós temos um jejum sistemático, semanalmente, 2 dias por semana.
Não falo isso para honrar minha vida, meu marido, não é isso. Eu estou dando um exemplo para vocês. Quando nós começamos, queridos, havia dias assim que a gente realmente esquecia que nós estávamos jejuando. E aí nós ficávamos muito aborrecidos, porque o corpo queria o quê? Comer. Mas, queridos, acredita que no dia do jejum hoje, eu tinha dor de cabeça, eu tinha de tudo, não é? Meu marido passava por dor de cabeça também, mas hoje o corpo fica esperando o dia do jejum, queridos. Então, ainda que nós amarguremos a nossa alma, porque o jejum traz essa amargura sobre a nossa alma, por causa desse contexto, mas a minha alegria posterior, ninguém vai poder participar dela. Queridos, olha só, então vamos lá. Eu entrei no jejum, tudo bem? Então, tô lá, tive no começo dor de cabeça, dor disso, dor daquilo, dor no pé, dor em tudo quando vamos dar um exemplo, não é? Claro. Mas porque eu tinha cãibras, no dia de jejum eu tinha cãibras, né? Cãibras fortes, queridos, não sei por que motivo, mas eu tinha cãibras terríveis, não tenho mais. Mas aí o que acontece? Quando eu ia para a oração, quando eu vou para a oração, e que eu começo a orar, e que eu começo a louvar, queridos, aquela alegria que invade a minha vida, a presença da Ruach, ninguém pode, eu não posso dividir com ninguém. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, hoje é um dia que a gente entra em consagração, quando é à noite, queridos, que a gente vai para o louvor, queridos, eu não estou na Beit. Eu não sei onde é que eu estou. Eu tô num ambiente que não é a Beit. Eu estou num lugar espiritual ali que eu não estou vendo ninguém. Queridos, é só meu. É o meu momento com o Eterno. É algo pessoal. Não é? Então, não tem como. Eu queria dar no último Kabbalah Shabbat, eu queria dar para todo mundo lá na Beit o que eu estava vendo, o que eu estava passando. Não é? Mas eu não podia. Na verdade, essa alegria que eu recebo desse mandamento cumprido, somente eu queria dividir com todos lá da Beit, mas eu não podia, porque não adiantava. Eu falei isso para o Eterno no Kabbalah Shabbat. Falei, Pai, eu queria tanto que todos pudessem participar dessa intimidade, dessa presença com o Senhor, não é? E o Eterno foi muito categórico de dizer que isso é algo da nossa intimidade, é algo que o estranho a mim não pode participar, nem meu marido pode receber de mim os benefícios desta amargura que eu trago hoje para minha alma fica, né? Só o Eterno na causa, não é? O corpo não gosta disso, mas é uma bênção que eu não posso dividir com ninguém, porque aquilo que você semear é o que você e somente você pode colher. Tá bom, queridos? E aí nós estamos com mais uma aula de Mishlei, e o Eterno bendiga vocês. Nós temos então Kabbalah Shabbat hoje às 19h30, amanhã Shaharit às 10 da manhã, às 18 horas nós temos Hallel, e nós temos na verdade o curso, ai meu santo de Israel, acho que eu estou querendo pular o curso, esse daí, sabe ato falho, queridos? É isso que me aconteceu agora. Aí nós vamos ter o curso às 18 horas, com a graça de Hashem, se Ele quiser e vivermos, e nós vamos ter Havdalah e Hallel, tá bom? Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nos ajude, bondoso de Israel, a termos entendimento que nós não fomos chamados para julgar a vida de ninguém, embora nós possamos, ó Pai, orientar as vidas, mas nós não podemos julgar nem se elas obedecem a orientação que procede do Teu trono. Não compete a nós. Compete a nós orientar, mas não compete a nós julgar se a pessoa vai ouvir ou não. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos ensinado a julgar nossas próprias vidas. Queremos apresentar ao Senhor todos os nossos enfermos. Quero apresentar a Ti de mais uma vez a vida do seu Gerson. Quero Te dar graças pelo Fabiano, que não haja rejeição desses órgãos em nome de Yeshua, que esse homem se recupere e nós daremos a Ti a Kavod, toda a honra ao Teu glorioso nome. Que nós tenhamos um Shabbat de Shalom, Pai. Nós estamos precisando estar com o Senhor, estar diante da Tua presença. Que o Senhor possa usar os Roshim, os líderes da Tua casa, para trazer uma mensagem que fale fortemente ao nosso coração. Nós carecemos do Senhor e dependemos de Ti. Fica conosco, bondoso de Israel.
nos ajude a analisarmos a nossa própria vida e a sermos úteis nas vidas que nos permitem que adentremos para dar algum conselho e jamais, Pai, para observarmos se aquele conselho foi obedecido. Compete a nós a análise da nossa própria vida e que nós possamos, Pai, seguir embaixo da Tua suprema autoridade. Endireita os caminhos, que esteja conosco quem é para estar, quando, como, onde, do Teu modo, e nos ajude a cumprirmos todas as coisas como devem ser. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.